E ao vivo conosco, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que se aposentou esse ano, saiu do Supremo esse ano e que está assistindo agora de camarote todos esses fatos políticos envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Ministro, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, é uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Bandeirantes. Que posicionamento o senhor espera por parte do presidente Luiz Fux em relação ao que foi dito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, ministro? Eu espero uma posição de equilíbrio, temperança e compreendendo a crise existente no país, a crise de saúde, a crise econômica financeira, com a ameaça de volta da inflação e a crise social. Ou seja, ele hoje deve atuar como chefe do Poder Judiciário. Ministro, muito bom dia, que bom, viu? Satisfação imensa de tê-lo aqui conosco. Eu queria saber o seguinte, ministro, o presidente ontem fez, é consensual, né? Que ele fez declarações fora do tom, né? Fora da curva, fez declarações até que atingem um ministro da Suprema Corte de maneira pessoal, etc. E tal. Enfim, o presidente meteu os pés pelas mãos, foi um desastre ontem em seus discursos do ponto de vista institucional. Mas quando o presidente do Supremo Tribunal Federal anuncia ontem mesmo, né, através de nota distribuída à imprensa, de que hoje apresentaria a reação do Supremo Tribunal Federal. Ele já fez isso antes de uma reação bastante forte do ministro Luiz Fux. Ele tinha, no primeiro momento, emitido uma nota em que se utilizou da expressão repúdio é uma expressão usada por estudantes, né, universitários, sindicalistas, uma nota do Supremo Tribunal Federal repudiando uma declaração, mais uma dessas declarações desastradas do presidente da República. O senhor não, assim, a minha preocupação é assim, eu olho para os outros países, né, para as democracias ocidentais formais, sólidas que nós temos, né, e que suscitam tanta admiração. Eu não consigo imaginar um fato como esse acontecendo lá fora, por exemplo. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o presidente da Suprema Corte emitindo nota ou fazendo pronunciamento político contra o chefe de um outro poder. Também a gente não vê chefe de governo e chefe de Estado atacando, insultando integrantes de outros poderes, né? Quando o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal faz esse tipo se posiciona politicamente dessa maneira, ele não está indo para a rua para briga com o Bolsonaro, quer dizer, ele não está fazendo o jogo do Bolsonaro. Bolsonaro ataca e chama para brigar na rua e ele vai. Não se trata de uma coisa parecida com isso? Como é que o senhor vê? O senhor certamente se preocupa muito com isso, né? Queria saber da sua opinião sobre essas ponderações. A minha opinião é que o momento é de temperança, é de autocontenção e autocontenção mútua. Eu vinha preconizando isso na bancada do Supremo. Nós não podemos, evidentemente, baixar o nível e partir para a discussão no mesmo nível da fala do presidente ontem, que causou a todos perplexidade. O presidente do Supremo deve saber que, nessa hora, o melhor é mesmo o silêncio e o Supremo simplesmente atuar. O Supremo não tem, evidentemente, que se defender em verdadeiro palanque. Isso não é bom em termos institucionais. Ele deve sim buscar atuação e atuação equidistante e possível prejudicado quanto à ofensa no campo moral, deve ingressar em juízo. Isso é o que nós aguardamos. Você disse muito bem que não pode o presidente do Supremo partir para uma discussão nesse nível, no nível que foi revelado ontem. E há algo que também preocupa, é o número de seguidores do presidente da República, é um número substancial. E precisamos preservar, acima de tudo, os parâmetros democráticos, a democracia que veio para ficar e a própria República. É o que eu aguardo do presidente Luiz Fux,
que tem uma larga experiência, já que começou como juiz de primeira instância, foi juiz do Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, foi desembargador no Tribunal de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Justiça e atualmente coordena os trabalhos do Supremo como presidente. Ele personifica o judiciário, que tenha uma postura quanto ao judiciário, uma postura digna, merecedora do nosso respeito. Ministro, é um prazer falar com o senhor. Sônia Blota aqui, hoje com o senhor do Jornal Blota, Gente. Tudo bem? Satisfação a minha. Tudo bem. Tudo certinho. Ministro, o senhor foi crime de responsabilidade, colocando as duas pontas. Olha, um arroubo de retórica. É inimaginável que o presidente da República, que deve dar o exemplo aos cidadãos brasileiros, simplesmente deixe de cumprir uma decisão judicial. Nós estaremos muito mal e aí teremos que ter providências, inclusive providências quanto até mesmo a possibilidade do impedimento do presidente da República, que ainda tem ano e meio pela frente, considerado o mandato de 4 anos, que ele alcançou com 47 milhões de votos. Agora, o que me preocupa é o número de seguidores e que seguidores tão apaixonados, tão exacerbados quanto ao enfoque das matérias, inclusive nas críticas ao próprio Supremo. Isso é um motivo de preocupação. Agora que pondere o presidente da República e, evidentemente, adote a autocontenção. Ministro, o senhor já se posicionou pessoalmente, né, contra o impeachment do presidente Jair Bolsonaro por achar que nenhum impeachment é bom para o país. Depois desses acontecimentos, o senhor continua com a mesma posição? Não, eu sou contra, de início, qualquer processo de impedimento. Isso não é o que se presume que deva ocorrer considerado um mandato. Agora, chega um ponto que as providências precisam ser tomadas. Eu espero que o presidente medite sobre o que ele verbalizou ontem, quanto a descumprimento de decisão, seja deste ou daquele integrante do Supremo, e observe a ordem jurídica existente, que submete a todos. A Constituição Federal submete a todos, ao Legislativo, ao Executivo e ao próprio Judiciário, e submete inclusive o próprio Supremo. Agora, se há procedimento judicial errôneo, que se ataque esse procedimento judicial submetendo a matéria ao órgão máximo do tribunal, que é o plenário. Bem, queria agradecer ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mais uma vez ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, obrigada, hein? Até a próxima. Até a próxima e que tudo corra bem e que saiamos desse impasse. Obrigada.